Bom dia. Bastante gente nesse calorzão aqui, né? Muito bom. Convidar todo mundo a abrir em Gálatas 6. Esse é o 6º domingo que a gente está pregando em Gálatas. Estou pregando um capítulo por mês. Quem acompanhou esses 6 meses é um guerreiro, né? Que bom que você está aqui. Vou fazer um breve resumo do livro de Gálatas. O livro de Gálatas fala sobre o Evangelho, né? O Evangelho é essa boa notícia que é a base para a gente estar junto na igreja. Um Evangelho que mostra que não existe pessoas boas. Tanto a pessoa que tenta fazer tudo certinho, como a pessoa que faz tudo errado. Todas essas pessoas estão distantes de Deus. Mas Deus quer essas pessoas perto delas. E esse Deus dá um perdão para cada uma delas. E as chama para viver junto com elas. E não é de graça isso. Para que isso seja possível, Cristo morreu. Para que nós possamos ter relação com Deus, estar próximos de Deus. E nessa comunidade dos Gálatas, nessas igrejas que é lá da região da Galácia, era uma região que tinha pessoas que eram judeus e pessoas que não eram judeus nessas igrejas. E Paulo escreve porque nessa comunidade eles estavam criando divisões, criando partidos dentro dessa igreja. E as pessoas que eram judias, né, estavam querendo que as outras pessoas se tornassem judeus também. O que os judeus faz? Porque o que mostra que a pessoa é um judeu? Ela é circuncidada, ela tem uma dieta específica, né, não come carne de porco, não come camarão, não come um monte de coisa, guarda os dias específicos. E eles falavam para essas pessoas que essas pessoas, para fazer parte daquela comunidade, para fazer parte do povo de Deus, elas teriam que fazer essas coisas também. Elas teriam que se tornar judeus. E Paulo fala muito bravo com eles para que eles parem com essas coisas. Que não existe um grupo superior ao outro. Que o que nos une não é a nossa raça, não é a nossa cultura. O que nos une é Cristo. A fé de Cristo é que nos une. A fé que veio a partir de Abraão, que faz nos ser um só povo. E essa vida de legalismo, de cumprir regras, é uma vida de escravidão. A vida de idolatria é uma vida de escravidão. E Deus nos chamou para uma vida de liberdade, não uma vida de escravidão. Nós somos livres. Nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. E na nossa comunidade, a gente não deve considerar ninguém superior ao outro e ninguém inferior ao outro, por qualquer motivo que seja. Por estudou mais, classe social, raça, nada disso importa. Todos nós somos iguais. E todos nós somos iguais por causa do sacrifício de Cristo, pela fé de Cristo. E nessa comunidade, embora a gente seja livre, a gente não pode querer viver de qualquer jeito. A gente tem que viver pelo Espírito. E Paulo fala que o quê? Que existem os desejos da carne, ou seja, os desejos que a gente tem de pecar. A gente peca, a gente faz coisa errada, porque é bom, porque a gente gosta de fazer coisa errada. E Paulo fala assim, mesmo a gente sendo livre, a gente tem que buscar ser guiado pelo Espírito e viver uma vida que agrada a Deus. E essa vida vai ser uma vida feliz com Cristo. E a gente vai continuar essa mensagem hoje no capítulo 6, e a gente vai falar sobre viver em amor, nessa nossa família da fé. Eu quero começar no versículo 26 do capítulo 5, né? A gente vai ler um versículo do capítulo 5 e depois a gente vai continuar no capítulo 6. No versículo 26 do capítulo 5 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Engraçado que ele fala assim, não deixemos nos possuir de vanglória. O que é isso? A forma que a gente se vê, a forma que eu me vejo, vai determinar a minha relação que eu tenho com as outras pessoas. Se eu me olho como uma pessoa superior às outras, eu vou ter um tipo de relacionamento com essas pessoas. E se eu me olho como uma pessoa inferior, também vai dizer como eu vou tratar as outras pessoas. E Paulo fala assim, que nós devemos ter uma visão equilibrada de nós. Nós não devemos nos achar. A gente não deve olhar a pessoa de cima para baixo como se ela fosse um lixo. A gente deve olhar essa pessoa como uma pessoa igual. Se eu olho a pessoa de uma forma diferente, se eu tenho uma visão exagerada sobre mim, como que eu vou tratar outra pessoa?
Vou tratar essa pessoa de uma forma errada, uma forma mal. Eu vou gerar competição dentro dessa igreja. Eu vou tratar essa pessoa com inveja. O que acontece? Muitas vezes a gente trata as pessoas de uma forma invejosa. Por quê? Porque a gente tem orgulho de nós, a gente quer estar sempre acima dos outros. E aí, quando essa pessoa conquista alguma coisa, a gente diminui essa coisa que essa pessoa conquistou. Sabe? A gente não está feliz com as conquistas dos outros, porque a gente é invejoso às vezes. Porque a gente tem orgulho, a gente tem esse sentimento de vanglória. A gente só está feliz com a outra pessoa se o que aquela pessoa conquistou é menor do que a gente tem, né? A gente está feliz com o carro que a pessoa comprou só se o nosso carro for melhor. A gente está feliz com a viagem que a pessoa fez para Shizunami só se a gente for lá para Caribe, né? E, sabe, às vezes a gente trata assim as pessoas. A pessoa fala uma coisa, eu quebrei o dedinho. Eu já quebrei o braço. A gente sempre tem uma coisa para falar que a gente fez melhor que as pessoas. É porque a gente tem um sentimento de inveja, a gente tem um sentimento de vanglória. A gente quer se sentir melhor que as pessoas. E não é assim que a gente deve pensar. A gente não deve pensar nem que a gente é superior às pessoas, nem que a gente é inferior às outras pessoas. Humildade não é pensar menos de si mesmo, né? Tipo assim, eu não sou bom, eu não sou legal, mas é pensar cada vez menos em si. Eu penso cada vez menos em mim e penso cada vez mais nos outros. Aí eu serei uma pessoa humilde. A gente tem que viver nessa comunidade sem buscar a aprovação das pessoas e sem buscar ser servido pelas pessoas. Daí ele continua no versículo 1 e diz assim, 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Nesse relacionamento, que não é baseado por comparação, não é baseado por inveja, quando uma pessoa tem dificuldade, e aqui ele está falando que essa pessoa é surpreendida em alguma falta, ou seja, ela tem um problema na vida dela, ela tem um pecado na vida dela, a gente que tem que olhar para essa pessoa com empatia. O que é isso? Se colocar no lugar dessa pessoa. Está acontecendo com aquela pessoa alguma coisa de ruim, a gente tem que pensar que poderia estar acontecendo a mesma coisa com a gente. Se não está acontecendo, é por causa da graça de Deus. A gente tem que ter brandura, ou seja, não chegar explodindo, acabar com a pessoa, né? A gente às vezes quer chegar gritando, falando tudo de errado que a pessoa fez. Não, vamos com calma, seja paciente. Se coloque no lugar da outra pessoa. E lembrar que se uma pessoa está passando por uma dificuldade, a gente está, como Paulo fala assim, a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não seja tentado. O que está passando com outra pessoa pode passar com a gente também. E nós também podemos cair. E ele fala o quê? A gente tem que agir com brandura para que essa pessoa seja restaurada. Essa é a mesma palavra que muitas vezes em grego é usada para um tratamento cirúrgico, né? Uma pessoa tira o osso do lugar, então quando ela coloca o osso do lugar de volta, esse osso é restaurado. Então a gente tem que tratar as pessoas com empatia, para que essas pessoas possam se recuperar. E ele continua, vou ler os versículos 2-5, que diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ele fala assim para o quê? No comecinho do versículo, levar as cargas uns dos outros. E fala o quê? Da lei de Cristo. Quando a gente faz isso, leva as cargas uns dos outros, a gente cumpre a lei de Cristo. Essas cargas, a gente pode pensar numa mala de viagem, né? A mala da pessoa está muito pesada, o que a gente faz? Se, por exemplo, hoje foi até engraçado, a Luana estava carregando uma caixa pesada para ir para o carro, só que eu estava lá no carro no ar-condicionado, né? Eu não saí do carro para ajudar ela, mas eu deveria, porque eu deveria carregar a carga dela, né? E depois ela até ficou um pouquinho brava comigo, mas acontece, né? O que acontece? A gente deve carregar a carga um dos outros. A gente deve ajudar os outros. E quando a gente faz isso, a gente cumpre a lei de Cristo. E aqui em Gálatas mesmo fala que qual que é a maior lei? Que a gente ame o próximo como a si mesmo. O amor é a maior lei. A gente deve cuidar das outras pessoas. E ele continua, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa, a gente não continua falando o mesmo assunto.
Essa comunidade, o problema dessa comunidade era que pessoas se achavam melhores que as outras. As pessoas estavam se achando melhores porque eram judeus. E as pessoas que não eram judeus tratavam essas pessoas como lixo, como pessoas separadas. Um judeu não comia com um gentil. Gentil é qualquer um que não é judeu, né? Eles nem iam na casa de um gentil, porque eles achavam que essas pessoas eram pecadores, inferiores. E na nossa igreja, na nossa comunidade, não deve ser o nosso sentimento. Todo mundo é igual aqui. E a gente deve ajudar uns aos outros a carregar essas cargas. E engraçado que ele termina falando, no finalzinho do 5, fala assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. A carga e o fardo aqui é uma coisa diferente. A carga a gente tem que entender como uma coisa muito mais pesada. É uma coisa que a pessoa não está conseguindo carregar sozinha. Nisso a gente ajuda as outras pessoas. Esse fardo é uma coisa pequena, como se fosse uma mochila. Olha, eu sou uma pessoa com saúde. Eu não vou pedir para o Douglas sustentar minha casa se eu posso trabalhar. O que eu posso carregar sozinho, eu carrego sozinho. O que for da minha responsabilidade, eu faço por mim. Mas tem coisas que a gente precisa da ajuda das outras pessoas. E nessas a gente tem que procurar sempre estar atento para ajudar essas pessoas nessas coisas que elas precisam de nós. Mas a gente não deve ser folgado, né? Pedir para as outras pessoas fazer o que nós podemos fazer. Tem gente que começa a montar nas costas dos outros, né? Se pendurar nos outros, depender dos outros. Não é isso que Paulo quer, não é isso que Paulo tem em mente. O que Paulo tem em mente é a gente ajudar as pessoas nas coisas que elas estão verdadeiramente com dificuldade. E para isso que nós somos chamados, para esse amor ao próximo. Continuando, versículo 6 diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com quem o instrui. A gente está lendo o livro de Gálatas, e com certeza esse é um versículo que eu não escolheria para pregar, porque pode parecer que eu estou pregando em minha própria causa, né? Me defendendo. A pessoa que instrui, a pessoa que ensina a palavra de Deus, essa palavra traz a ideia de catecismo, né? Que é essa ideia de ensinar a doutrina, ensinar o que é pregado. Essa pessoa tem que ter o reconhecimento da igreja, ter o reconhecimento das outras pessoas. Fala o quê? Que as pessoas compartilhem todas as coisas boas com aquele que instrui. A pessoa que ensina a palavra de Deus, que ela não age por vanglória, né? Não querendo ensinar para que ele possa se aparecer, não querendo ensinar para que possa ter benefício com isso, não ensinando uma coisa falsa de Deus. Essa pessoa deve ter um reconhecimento da comunidade. E não é fácil ensinar, né? Não é fácil. Tem que se preparar para ensinar. Não é fácil você ser professor ali das crianças e aquela criança, um monte de criançada catarrenta, te enchendo o saco. Não é fácil. Mas as pessoas têm que dar valor para essas pessoas que se dedicam a ensinar. A ideia aqui é inclusive na parte financeira, né? A nossa comunidade auxilia financeiramente o pastor Vitor, lá de Nagoya, para que ele possa se dedicar unicamente a estudar. E, se for possível, as pessoas que têm gastado tempo para ensinar, elas devem ter o reconhecimento da igreja. Seria bom a gente ajudar o Gustavo para que ele pudesse se dedicar mais aos estudos, ajudar os professores a se dedicar mais aos estudos. Porque, por exemplo, hoje, eu estou pregando, eu gastei bastante tempo para preparar essa mensagem. Mas, no meu dia a dia, eu estava fazendo 3 horas de zangueô todo dia. Não é fácil a gente guardar um tempo para ensinar. E a gente tem que... Essas pessoas que ensinam têm que ser valorizadas. Às vezes a gente acha que é fácil fazer as coisas, né? Chega um cara e fala assim, um jogador de futebol, fala assim, ele só chuta uma bola, ganha um monte de dinheiro só para chutar uma bola. Mas o cara é talentoso, ele treina todo dia. Hoje em dia, um jogador de futebol tem que ser um atleta, que todo jogo é 12 quilômetros correndo, 10, 12 quilômetros. Ele fica muito tempo fora da família, longe da família. Mas não, a gente só pensa na coisa fácil, só no dinheiro, no luxo que a pessoa faz, e não esquece das dificuldades. Então, às vezes, a gente critica muito fácil as pessoas, e a gente não consegue entender a dificuldade que é estar fazendo essas coisas. A gente fala assim, a pregação hoje foi horrível, foi muito ruim. Mas a gente não pensa como foi difícil, às vezes, para fazer aquilo. Se a pessoa tem se esforçado, tem buscado
o bem do próximo, a gente tem que valorizar isso. Às vezes, em vez de criticar, a gente fala assim, e se fosse eu, será que eu ia conseguir? Sei lá, pensou você fazer curso de hermenêutica, homilética, oratória, panorama do Antigo, Novo Testamento, para ensinar? Não é fácil não, eu estou preparando para ensinar faz 10 anos. E eu ainda acho que eu não estou pronto. Hoje mesmo fizeram uma pergunta para mim e eu não soube responder essa pergunta. Tem gente que acha que é fácil ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não é fácil, não. Eu não sou um grande estudioso, eu tenho que ler bastante para ver o que os estudiosos estão falando, para tentar trazer a melhor palavra para vocês hoje. Que a gente possa reconhecer o que as pessoas têm feito, os professores da salinha. Seria bom, a Kátia, ela cuida do departamento infantil, seria bom se a gente pudesse ajudar ela para que ela tivesse mais tempo para pensar no material, para pensar como trazer uma boa aula para as crianças. E, em vez de só criticar, a gente deve reconhecer e cuidar das pessoas que têm ensinado na igreja. Agora, os versículos 7 a 10 diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não nos desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa aqui é a lei da semeadura. Uma comunidade agrícola, que eles viviam, eles vão falar de coisas da agricultura. Se uma pessoa planta tomate, ela não vai colher nabo. Se ela planta nabo, não vai colher cenoura. A ideia é essa, o que você faz, a gente vai colher essas coisas. A gente não pode ficar sem plantar nada e achar que vai colher coisas boas. Isso não vai acontecer. E Paulo lembra que as pessoas devem trabalhar, que de Deus a gente não deve zombar, a gente tem que levar com seriedade isso. E porque se a gente ficar semeando só coisas para a nossa carne, a gente vai colher corrupção, como fala aqui. Se a gente semear coisas para o Espírito, a gente vai colher do Espírito a vida eterna. A gente quer ter comunhão com Deus, a gente quer estar próximo de Deus. Não é possível estar próximo de Deus se a gente não trabalhar. Não é possível estar próximo de Deus se a gente não estiver próximo do próximo, cuidando dele. Essas coisas estão muito próximas. Eu posso estudar muito a palavra de Deus e eu vou saber sobre Deus. Mas será que eu vou conhecer Deus de verdade? São coisas diferentes. Saber sobre Deus e estar com Deus. Para que eu possa estar com Deus, ter relação com Deus, eu tenho que estar próximo das pessoas e cuidar dessas pessoas. E fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. Sem desanimar. A gente não pode desanimar. A gente planta uma coisa e demora para aquela coisa nascer. Eu nunca plantei nada, mas eu acho que demora, né? Eu lembro uma vez, confessar uma coisa aqui, né? Antes de vir para o Japão, eu queria ser mandado embora para ficar de boa em casa, no seguro-desemprego, né? Lá no Brasil, na minha época, dava para ficar 6 meses em casa, sem fazer nada. E eu queria isso, queria lá ficar sem fazer nada. E eu fui conversar com o chefe para ele me mandar embora. E ele falou assim para mim, que não ia me mandar embora porque eu era um bom funcionário. E eu falei assim, mas e se eu fosse um mau funcionário? Você não ia me mandar embora? Eu falei para ele assim, se eu faço bem, eu sou punido por isso. E às vezes a gente tem essa ideia, né? Que quem faz o certo se dá mal. E quem faz o errado se dá bem. E não é isso. Aqui está falando para a gente não se desanimar. E sabe o que aconteceu? Eu fui um mau funcionário e fui mandado embora. É exatamente isso que aconteceu. Porque eu desanimei. Não confiei em Cristo. Eu podia estar trabalhando até o dia de vir para o Japão. Não ia me matar, não ia cair meu braço. Mas eu desejei fazer o errado. E não é isso que Paulo está falando isso. Aqui está falando o quê? Para a gente não desanimar. A gente não ter pressa. A gente colocar a prioridade nas coisas certas. E principalmente aos da família da fé. Se tem uma pessoa passando fome fora da igreja e uma pessoa dentro da igreja, a gente tem que dar prioridade para quem está aqui dentro. Porque ela é da nossa família. Ela está unida conosco por causa do sangue de Cristo. A gente tem que se lembrar que as pessoas que estão próximas de nós são mais importantes não são mais importantes em qualidade, mas são da nossa família. E a gente tem que dar prioridade para elas.
Os versículos 11 a 13 diz assim: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixar circuncidar. Agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas a querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Paulo escreveu várias cartas do Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Coríntios. Mas com certeza, essa é a carta que Paulo está mais pistola. Ele está muito nervoso nessa carta. A gente leu algumas passagens aqui, Paulo só faltava xingar as pessoas lá. E ele xingou mesmo, né? Ele fala palavras duras. Fala assim que as pessoas tinham que se mutilar, né? Eles queriam tanto que as pessoas se circuncidassem, que Paulo fala assim, eu queria que vocês pegassem o pinto de vocês, o pênis de vocês e jogassem fora, para vocês pararem de encher o saco. Nenhuma carta Paulo teve tão nervoso como nessa carta. E por isso que ele fala assim, ele quer deixar claro que é ele que está escrevendo. Porque naquela época, quando uma pessoa ia escrever uma carta, muitas vezes ele usava uma pessoa para escrever a carta para ele, tipo um escriba, né? Eu esqueci até a palavra que fala, acho que é amanuense que fala, que é uma pessoa que escrevia para quem estava ditando a carta. E ele quer deixar provado em questão, escrevendo em letras grandes, para mostrar que ele mesmo estava escrevendo. Porque o negócio era sério. Que a gente devia tratar as pessoas de forma igual naquela comunidade. As pessoas deviam tratar de forma igual. E ele falou assim, que essas pessoas que querem se ostentar na carne, o que é isso? Essas pessoas que ligam demais para as coisas externas, essas pessoas legalistas, que se importam demais com regras, com leis, elas fazem isso por quê? Porque elas querem, como se diz aqui, deixarem de ser perseguidos por causa da cruz de Cristo e que possam se gloriar na carne de vocês. É muito mais fácil a gente tentar cuidar das coisas externas que as pessoas fazem do que o coração delas, né? O coração a gente não está vendo, a gente não sabe o que a pessoa passa por dentro. E essas pessoas estavam cuidando demais do que as outras pessoas faziam. E tinha um motivo egoísta, segundo Paulo, que elas deixassem de ser perseguidas. Essa carta de Gálatas provavelmente foi a primeira a ser escrita. Tem gente que fala que foi Gálatas ou Tessalonicenses. E nessa época, quem perseguia os cristãos eram os próprios judeus. Se vocês lembram a história de Paulo, fala o quê? Que ele matou Estevão. Os judeus que estavam perseguindo os cristãos naquela época. E por que eles estavam perseguindo? Pelo mesmo motivo que os gálatas estavam aqui fazendo coisas erradas. Eles queriam fazer o quê? Eles não aceitavam que tinham gentios cultuando a Deus junto com os judeus. Para eles isso não era aceitável. O gentio, ou seja, nós que não somos judeus, eram pessoas impuras, desprezíveis, éramos cães. E por isso que Paulo perseguiu os judeus. Porque ele não aceitava que os judeus se misturassem com essas pessoas. Essas pessoas eram traidoras, na visão desses judeus. Ele queria o quê? Que os judeus saíssem do domínio de Roma. Não que se juntassem com os romanos e estivessem cultuando junto. Eles queriam um povo separado. Eles esqueceram que Deus disse para Abraão que eles seriam bênção para todos os povos. E essas pessoas queriam que não fossem perseguidas pelos judeus. Essas pessoas tinham essa intenção. Porque se eles iam chegar para eles, para os judeus, e falar assim, cara, a gente gosta de Cristo, mas na verdade a gente está fazendo aquele monte de gentil virar judeu. A gente está fazendo eles seguir o nosso calendário, comer nossa comida, a gente está fazendo eles se circuncidar. A gente não está se juntando com eles, não. A gente está trazendo eles para junto da gente. Eles não queriam ser perseguidos. Eles não queriam sofrer o desprezo da comunidade, ser colocados separados da comunidade. E mais do que isso, eles queriam se gloriar, queriam chegar perto desses judeus e falar assim, olha só, tinham 10 gentios lá e os 10 viraram judeus, graças a mim. Eu fiz isso. Isso que eles queriam. Eles queriam contar vantagem. E isso é uma motivação de um falso mestre. O foco no exterior. Foco nas pessoas. Querendo provar algo para as pessoas. Não querendo agradar a Deus. Mas aí, Paulo fala a forma certa de agir.
versículos 14 a 17, que diz assim: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Do que você se gloria? Do que você tem orgulho? É das suas conquistas? É o quanto você estudou? É a sua condição financeira? É a sua cultura, a sua raça? O que te traz orgulho? É o que as pessoas pensam de você? Paulo fala assim, que o orgulho dele era a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso orgulho. Nosso orgulho é pelo Cristo, o que Cristo fez por nós, e não pelo que nós fazemos. Às vezes alguém pode chegar depois do culto e falar assim, boa mensagem. Às vezes acontece de alguém criticar, é mais difícil, mas acontece. E não é esse o motivo do orgulho, meu. O nosso motivo de orgulho deve ser Cristo, o que Ele fez por nós. É estar crucificado com Cristo, estar unido com Cristo. É ser nova criatura, como está escrito aqui. As coisas morais, religiosas, não têm grande importância. O importante é a gente entender que nós somos uma nova criatura. Nós participamos de um reino, o reino de Deus, que já começou. A gente já faz parte desse reino. Esse é o Evangelho. A gente viver essas boas novas, a vida de Cristo para nós. E ele continua falando que para essas pessoas que entenderam que o importante é ser nova criatura, ele deseja a eles paz e misericórdia. Ele fala assim, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. É legal que ele fala Israel de Deus. O que ele quer falar aqui? Tanto judeus como gentios fazem parte do mesmo povo. Todos eles são israelitas pela fé. Todos eles são o Israel de Deus. Nós, se acreditamos em Cristo, se queremos ter um relacionamento com Deus, nós fazemos parte desse povo de Israel, pela fé. Não pelo sangue, mas pela fé. Nós somos ligados a esse povo. E ele termina falando o quê? Que ninguém mais me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Naquela época, um soldado, um escravo, ele recebia uma marca, né? Essa marca igual faz com boi, né? Com ferro quente, mostrando a quem aquela pessoa pertencia. Quem era o general, quem era o senhor daquele soldado. Quem era o dono daquele escravo. O corpo dessa pessoa era marcado. E ele fala aqui que ele tinha a marca de Jesus. O corpo de Paulo estava com a marca de Jesus. Ele era escravo de Jesus. Tem muitas coisas que marcam o nosso corpo, né? Eu lembro da história de Tomé, que quando Jesus ressuscitou e as pessoas falam felizes para Tomé, falando que Jesus tinha ressuscitado, ele fala assim, se eu não ver o sinal, a marca dos pregos em Jesus, eu não vou crer. Se eu não colocar o meu dedo lá, eu não vou crer. E a marca tem essa ideia de um sinal no corpo. Eu já levei ponto várias vezes, né? Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo. E cada cicatriz tem uma história diferente. Uma vez eu caí da beliche e levei 3 pontos na cabeça. Outra vez eu caí, o meu primo estava até perto de mim nessa vez. Eu caí de uma bicicleta e a bicicleta caiu em cima da minha cabeça. E aí levei mais 3 pontos na cabeça, que estão escondidos aqui embaixo do cabelo. Mas eu estou ficando careca, daqui a pouco vai aparecer. Então, cicatrizes têm história. Eu fiz cirurgia de apendicite, e eu tenho cicatrizes por causa dessa cirurgia. E por causa de um erro médico, eu fiz outra cirurgia para corrigir essa primeira cirurgia que foi feita errada. Cada cicatriz tem uma história. E eu fiz a pergunta para mim, qual que é a marca de Cristo que eu tenho na minha vida? Qual que é a história que eu tenho que eu posso falar assim, Cristo viveu isso também. Cristo faria a mesma coisa. E eu fiquei até um pouco triste, porque eu percebi que eu não tenho tantas marcas de Cristo em mim. Que eu tenho que buscar mais, ter uma vida que se confunda com a vida de Cristo. Que eu possa olhar para a minha vida e falar assim, Cristo viveria isso aqui também.
como Paulo falou. Que eu posso lembrar da minha história e falar assim, minha história tem a ver com Cristo. Minha história é a mesma história de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo em mim. A graça, versículo 18, a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar?